Oi, gente, boa noite, sejam muito bem-vindas a mais um dia de live. Tava tomando água porque eu inventei tomar suco verde na hora da live, né? Mas tava me entalando, vou até desistir, depois eu mato a fome. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre brigadeiro de ovo maltine. E aí, antes da gente começar, eu quero dar as boas-vindas para quem tá chegando agora. Eu sou Joyce Lira, uma apaixonada por brigadeiros e a cara da Arquitetando Doces. Eu tenho um intuito aqui, e o meu intuito é ajudar você a se tornar uma confeiteira memorável através de brigadeiros perfeitos. Para quem ainda não sabe o que é memorável, ser memorável nada mais é do que estar sempre presente na lembrança do seu cliente. É o seu cliente sempre que pensar em doces, ele lembrar de você. Então você vai ter um cliente que vai te procurar no dia do aniversário, no dia dos pais, no dia das mães, no dia dos namorados, no aniversário do filho, no aniversário da mãe. E ser memorável nada mais é do que ser reconhecida. Então, por trás das câmeras sempre vai estar Nuno também auxiliando a gente nesse caminho de se tornar memoráveis. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, ele vai passando para mim, para fazer essa ponte entre a gente. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindas. Mais uma live, né? Toda quarta, agora à noite, a gente tá fazendo essas lives com vocês. Então, fiquem à vontade para perguntar. Sempre que Joyce parar um pouquinho para respirar, mudar o preparo, eu vou lendo as dúvidas e pergunto a ela, tá certo? E antes de começar, vamos compartilhar a live, né? Eu sei que tem muitas outras confeiteiras que vocês conhecem que vão gostar da live de hoje. E a live de hoje é o que, Joyce? A live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre brigadeiro de ovo maltine. Então aperta no foguetezinho aí, manda aí para umas 5 amigas confeiteiras pra gente começar a live de hoje, tá? Pra começar essa live de hoje, a primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que eu sempre falo muito por aqui, né? Que se a gente utiliza ingrediente que tem um alto teor de açúcar no nosso brigadeiro, a gente tende a ficar com um brigadeiro muito puxento, né? E aí muitas vezes a gente acredita que a gente pode utilizar qualquer ingrediente, que a gente pode utilizar qualquer marca de ingrediente que não vai fazer diferença no nosso brigadeiro. Mas vai, tá? Marcas diferentes, ingredientes diferentes, eles geram sim resultados diferentes. E é nisso que está a grande importância de a gente conhecer profundamente os ingredientes que a gente utiliza, da gente saber balancear uma receita para a gente sempre conseguir balancear tudo corretamente e ter o nosso brigadeiro perfeito, que é um brigadeiro cremoso, um brigadeiro saboroso, com durabilidade e que a gente consiga deixar perfeitamente boleado, né? Aquela apresentação que vai ser incrível. Então, eu vou começar fazendo um brigadeiro de ovo maltine, mas aqui eu quero fazer diferente, tá? Eu já tenho um brigadeiro pronto e o que eu quero mostrar pra vocês é um brigadeiro de ovo maltine que ele vai ficar extremamente puxento, porque o ovo maltine é exatamente um exemplo desses ingredientes que tem um alto teor de açúcar, tá? E aí eu vou adicionar o meu ovo maltine sem nem me preocupar com a minha receita aqui, pra lá no final a gente ver esse resultado, tá? Deixa eu só beber mais um pouquinho de água. Acho que eu já posso começar, né, moço? Colocando os ingredientes aqui. Consegue, pode começar. Ó, pra fazer o meu brigadeiro de ovo maltine, eu não vou utilizar nada além de leite condensado, ovo maltine, tem o creme de leite e a minha glucose, tá? Moço, bota a glucose ali 10 segundos, 5 segundinhos no micro-ondas, só porque tá bem durinha, por favor. Essa aqui é uma dica boa, tá? Tem muita gente que tem dificuldade em manusear a glucose, porque ela é realmente bem puxenta. Mas a gente consegue colocar ela no micro-ondas 5 segundinhos, 10 segundos, dependendo da quantidade que você está utilizando. Ela fica bem mais líquida e a gente coloca direto na panela. A gente pode, inclusive, já esquentar ela na própria embalagem da glucose, tá? Não precisa estar trocando de recipiente. Esquenta, coloca aqui dentro da panela e pronto, tá? Tudo certo. E aí nesse brigadeiro de ovo maltine, né, Jorge, a gente vai poder ver que a importância de conhecer os ingredientes, a função de cada um. Né? Muita gente fica pensando aí que qualquer ingrediente posso usar, vai dar certo. Isso. Não. Foi exatamente o que eu tava falando. Uma coisa que tá muito ligada. Eu vou esquentando enquanto tá falando. Uma coisa que tá muito ligada que tu falou é aquela live de gordura, né, Joyce?
do leite condensado com teor de gordura menor. Ele acaba sendo mais adocicado e traz um resultado diferente se a gente não balancear bem a nossa receita. Então, do mesmo jeito que a gente balanceia a nossa receita, no caso do ovo maltine, para diminuir o teor de gordura, na hora que a gente muda o leite condensado, muda o percentual de gordura do creme de leite, a gente precisa balancear para ter os mesmos resultados, né? E o ovo maltine é um que, não sei se vocês têm trabalho com o ovo maltine, por muito tempo rapidinho, deu trabalho, antes de né? tu terminar. Esquentei a minha glucose, olha como ela sai com facilidade. Tá vendo que ela tá bem mais líquida? Então é uma maneira super fácil de a gente trabalhar com a glucose, tá? Vou acrescentar aqui o meu leite condensado. Em seguida, o meu creme de leite, tá? E o meu ovo maltine. A Ravana está agradecendo a gente, Joyce, que tudo que ela aprendeu desde o comecinho deve a você aí. Ravana, obrigada. A Ravana é uma de nossas alunas do Arquitetando Brigadeiros. É uma aluna que eu tenho muito contato, que em breve eu conhecerei pessoalmente. A gente tá devendo esse encontro nosso, né? Já teve. Em Recife. Não, Mose. Ravana. Não, foi a mãe dela. Eu encontrei a mãe dela. Verdade, a mãe se dela. Encontrou. Eu já ia dizer, meu Deus do céu, tudo é mente, que gafe, mas não foi, eu encontrei a mãe dela. Tem razão. Tava no aeroporto e se desencontrou. Sim, continue. Pronto, ó. Oi. Eu tava falando da Ravana, eu te interrompi, né? Que é uma das alunas da Arquitetando Brigadeiro, né? Uma das primeiras... Uma das primeiras, uma das que eu mais tenho contato, que acreditou no nosso trabalho desde o início e que colheu muito frutos através disso, né? E eu espero que colha muito mais ainda. Vai vir um Arquitetando Brigadeiros aí cheio de novidade pra vocês. Então, eu vou estar sempre com ela nesse caminho. E aí, ó, vou ligar o meu fogo aqui e vou mexendo, tá? Eu só uma dúvida, esse brigadeiro de ovo maltine, ele mantém a crocância do ovo maltine? Não, o ovo maltine, a partir do momento que eu coloco ele no fogo, tá? O meu ovo maltine aqui, ele vai derreter. Então, o que eu vou ter é um sabor suave do ovo maltine. Eu vou ter um sabor suave do ovo maltine, mas eu não vou ter a crocância. A gente vai ter que trazer essa crocância do ovo maltine de outras formas que eu vou mostrar a vocês. O que tem na panela já? Joyce, leite condensado. Creme de leite, ovo maltine e glucose. E aí eu vou mexer aqui para mostrar a vocês a consistência de um brigadeiro que tem um teor muito alto de açúcar, como pode ficar diferente, né? Tô fazendo bem pouquinho para ver se a gente chega no ponto logo. Vou até aumentar aqui. E aí, assim, o ovo maltine aqui é um exemplo, tá? Mas tem diversos outros brigadeiros que podem trazer uma quantidade, ou diversos outros ingredientes que podem trazer uma quantidade muito grande de açúcar pro brigadeiro da gente e a gente ter esse mesmo resultado de um brigadeiro puxento, tá? Por exemplo, um achocolatado, um chocolate 33%, dependendo do chocolate que você utilize, até mesmo um chocolate 50%, dependendo da marca desse chocolate. Uma coisa que eu sempre falo muito a vocês, eu amo o chocolate da Cical para fazer meus bolos. Ele tem uma potência no sabor muito forte, eu acho ele delicioso, mas quando se trata do brigadeiro, ele acaba deixando o brigadeiro mais puxentinho. E aí o que é que a gente consegue fazer se quiser continuar utilizando o Cical? A gente precisa diminuir a quantidade de chocolate para a gente ter um brigadeiro que ele vai ficar mais cremoso. Já outros chocolates, como é o caso da Nestlé, que é o meu preferido, ele não muda a textura do nosso brigadeiro. O nosso brigadeiro fica super cremoso com ele e a gente consegue utilizar em quantidades maiores, tá? Então a gente sempre precisa ter esse cuidado, a gente sempre precisa ter essa mentalidade também, que a gente pode modificar algumas coisas para modificar o resultado final do nosso brigadeiro.
Eu posso diminuir a quantidade desse ingrediente que tem um teor tão alto de açúcar, como eu também, por exemplo, posso aumentar a minha quantidade de creme de leite para trazer mais cremosidade ao meu brigadeiro, tá? Então a gente consegue corrigir o balanceamento da receita para a gente ter o resultado que a gente quer. Precisa peneirar o maltine, Joyce? Não precisa, porque ele vai derreter aqui dentro, tá? O ovo maltine, ele não é tipo um chocolate que vai deixar cheio de gruminhos ou tipo um leitinho. Ele é algo que entrou em contato aqui. A partir do momento que ele vai cozinhando, ele vai ganhando temperatura, ele vai derretendo e o brigadeiro da gente vai ficar lisinho. Joyce, com relação à receita, essa receita é exclusiva do Arquitetando Brigadeiro? Todas as nossas receitas, elas são exclusivas do Arquitetando Brigadeiro, tá? Nossas receitas de brigadeiros. Vez ou outra, raramente, a gente abre uma sessão aqui, como por exemplo numa maratona de lives, que a gente vai ter muito em breve, antes do nosso evento, antes da próxima turma do Arquitetando Brigadeiros, mas são muito raros os casos, tá? Até porque o grande intuito da gente aqui não é estar ensinando receita para vocês. É estar ensinando técnica, né? É estar ensinando tudo que vai além da receita para que você, aí na sua casa, consiga fazer qualquer coisa, consiga corrigir qualquer erro, consiga também fazer um brigadeiro perfeito, tá? E o ovo maltine é um daqueles brigadeiros que você tem várias opções de apresentar, né, Joyce? Você vai mostrar mais de uma opção ainda? Vou mostrar mais de uma opção aqui. Começou a espessar. Acho que daqui a uns 5 minutos no máximo a gente chega nesse ponto. E aí, tá, gente? Essa proporção, o Joyce colocou um pouco mais de ovo maltine para vocês poderem enxergar que se você errar na quantidade, também vai errar na textura do brigadeiro, não é isso, Joyce? Isso. A gente tem uma quantidade X, né, na nossa receita de ovo maltine, e ele já traz uma característica levemente mais puxetinha, mas é uma característica onde o brigadeiro da gente ele ainda continua cremoso e fácil de comer, sabe? Porque o brigadeiro puxento, ele tem muito aquela característica que a gente morde e ele fica grudando no dente. Isso é horrível. Então, um brigadeiro que tá nesse ponto, ele já passou do ponto há muito tempo, tá? Ou passou do ponto, ou levou ingredientes que fez ele açucarar, né? Açucarar não. Ficar viscoso, ficar puxento, né? Aqui vocês não estão podendo ver, dá um cheiro de ovo maltine. Eu vou aumentar o fogo, provavelmente o meu brigadeiro vai dar uma queimadinha, porque esse fogo ele queima com muita facilidade, esse fogãozinho. Mas eu vou aumentar pra gente conseguir chegar no ponto que eu quero mais rápido, tá? Ó a fumaça do negócio queimando, diminuindo. Já tô bem pertinho aqui do meu ponto. Depois tu come, moça, esse brigadeiro queimado, né? Que tu gosta, né?
E aí, gente, assim, quais são as maiores dificuldades de vocês aí com esse tipo de brigadeiro? Porque, como o Joyce falou, né, na outra live, acho que foi até no vídeo que ela postou recentemente, né, da versatilidade que o brigadeiro tem, né? Você consegue colocar vários ingredientes, mas às vezes quando a gente não consegue utilizar de forma correta o ingrediente, acaba sendo uma tragédia, né? No início era diferente. Vai fazer brigadeiro de limão, brigadeiro de maracujá, às vezes ele talha. Pega uma pasta saborizante, coloca ele talha. Mexeu demais, depois ele açucara rápido, ou ficou muito doce, ou ficou chiclete. E vocês aí têm essa dificuldade, ou todo mundo aí já está 100%, já está conseguindo chegar no brigadeiro perfeito. Já deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Meu brigadeiro ainda não chegou no ponto. Ele tá perto de chegar. Mas, ó, eu vou levantar minha espátula aqui e vocês vão ver que o caimento do meu brigadeiro, ó. Deixa eu deixar ele mais quentinho, peraí. Deixa eu esquentar um pouquinho que eu mostro. Pra ele ficar um pouco mais fluido. Ó, o caimento do meu brigadeiro, tá vendo como estica esse brigadeiro que tá aqui? Ele não cai líquido, ele não cai em blocos, ele cai esticando, tá vendo? Isso aqui já demonstra que esse meu brigadeiro, ele tende a ficar bem puxentinho, tá? E aí quando eu chegar no meu ponto padrão de um brigadeiro, ele vai ficar aquele brigadeiro que quando a gente morde, ele fica demorando pra se separar, e aquele brigadeiro que também gruda no dente, tá? Aqui o pessoal falando assim, Jorge, dificuldade de chegar no ponto do recheio perfeito, né? Fala um pouquinho aí dos pontos que existem, né? Como utilizar cada um. Existem 4 principais pontos de brigadeiro, tá? Todos eles a gente fala tintim por tintim dentro do Arquitetando Brigadeiros, mas o que vocês precisam pensar é que cada ponto de brigadeiro, ele é feito para um preparo específico, tá? Por exemplo, se eu tenho um brigadeiro mole, um brigadeiro em ponto de colher, eu não posso rechear um bolo com esse brigadeiro porque ele vai ficar mole. O meu bolo ele vai deslizar, o meu bolo pode desmoronar, o meu brigadeiro ele vai sair pelas laterais do meu bolo. Então, para cada preparo, a gente precisa realmente utilizar esse ponto correto. O ponto de colher, que é o ponto mais mole que a gente tem, normalmente a gente pode utilizar para fazer a maioria dos preparos que a gente coma de colher. A gente pode utilizar para rechear ovo de Páscoa. A gente pode utilizar para fazer bolo vulcão, por exemplo. Um brigadeiro em ponto de bico. Que esse ponto de bico, ele é antes do meu ponto de recheio, tá? Ele é o meu segundo ponto. Eu uso muito ele, por exemplo, para fazer as pitanguinhas do meu brigadeiro. Porque fica aquela pitanga bem perfeita. Ele já modela perfeitamente, mas ele ainda não é um brigadeiro que criou estrutura, por exemplo, pra gente rechear um bolo. E aí eu tenho o meu ponto de recheio, que é exatamente o ponto que eu utilizo para rechear meus bolos decorados, meus naked cakes. E por fim, eu tenho o meu ponto de bolear. Para mim, esses são os 4 principais pontos que a gente tem. Tem preparos que eu faço um brigadeiro que eu fico entre o ponto de recheio e o ponto de bico, por exemplo. Tem outros que eu faço que eu fico entre o de colher e o ponto de bico, mas isso aí é muito relativo, tá? Também tem o ponto que a gente ultrapassa o de bolear, que é pra fazer... fugiu da mente. As balas de brigadeiro, né? Então, pra mim, os 4 principais são esses. O brigadeiro é muito versátil, a gente pode dar diversos pontos, mas pra mim os principais são esses 4. De colher, o de bico, o de bolear e o de recheio. E aí o meu fica muito puxente, quando eu coloco na geladeira, o brigadeiro fica muito duro depois que ele sai. Aqui, brigadeirinha. Se você colocar o brigadeiro na geladeira, a geladeira ela vai trazer mais firmeza para o seu brigadeiro, tá? Brigadeiro não é um produto para ser levado para a geladeira. A gente só leva brigadeiro para a geladeira quando a gente quer conservar, quando a gente quer armazenar. Fiz meu brigadeiro hoje, vou utilizar daqui a 3, 4 dias, eu levo para a geladeira. Mas se eu fiz um brigadeiro que eu vou bolear hoje, que eu vou bolear amanhã, eu vou deixar esse meu brigadeiro descansar. E eu necessariamente preciso bolear ele ou utilizar ele em temperatura ambiente para ele estar
na consistência correta dele, tá? Tem muita gente, por exemplo, que faz um brigadeiro e aí não dá aquele ponto perfeito, leva pra geladeira pra terminar de dar o ponto, aí quando tira o brigadeiro, boleia, acredita que esse brigadeiro tá no ponto correto, mas depois tem um monte de brigadeiro desmaiado na forminha. Do mesmo jeito que se você chegou no ponto correto, levou pra geladeira e for bolear gelado, você vai ter que dificuldade em bolear, porque vai estar muito duro, aí fica aqueles brigadeiros pontudos, por exemplo, ou então o seu confeito tem dificuldade em grudar no seu brigadeiro também, tá? Então tudo isso a gente precisa ter atenção. Os brigadeiros é importante que a gente manuseie eles em temperatura ambiente. E a questão do tapuchento, né, eu acho que é os dois pilares principais do brigadeiro perfeito, né, que é a receita e o ponto. Então você está errando a proporção da receita ou até mesmo no ponto, né, porque se você deixa muito tempo no fogo, vai derreter demais os açúcares dos ingredientes, pode caramelizar, isso vai intensificando a viscosidade, né, Joyce? Isso, e o que eu acho uma coisa muito ruim de quando a gente faz brigadeiro puxento é que a gente tem dificuldade em perceber o ponto dele, tá? Porque ele não fica um brigadeiro soltinho, ele não fica um brigadeiro que cai em blocos, ele não fica um brigadeiro que divide perfeitamente, ele fica um brigadeiro que a gente vai mexendo e esse brigadeiro ele vai todo indo junto, tá? A gente não consegue fazer um caminho por ele vai meio que fazendo um caracol, ele vai se unindo, ele vai seguindo, porque ele não se desprende com tanta facilidade. Eu vou colocar esse aqui no prato, se ele já tiver esfriado quando a gente terminar a nossa live, eu mostro pra vocês ele frio, tá? Mas ó como ele é elástico, tá vendo? Só passar ele pra cá. E aí, deixa eu levar ele rapidinho pra geladeira. Leva, aproveitar e leva isso aqui, por favor. Isso aqui. Não. Depois eu levo. Pronto, ó. Agora vamos para a parte que interessa. Vamos começar a bolear esses brigadeiros, vamos começar a trazer a crocância que alguém aí perguntou para os nossos brigadeiros também, porque é como eu tô falando para vocês. O brigadeiro, apesar de ter ingredientes que vão mudar a textura dele, que não vai fazer a gente chegar no nosso brigadeiro perfeito, ele é muito versátil. Então a gente consegue balancear ele de diversas formas, como também a gente consegue trazer outras características, outros ingredientes na hora da gente bolear ele. E é isso que eu quero mostrar pra vocês aqui, tá? Moça, tu pegou minha água, não foi? Ó, deixa eu só separar minhas coisas aqui. Aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é usar a minha pasta de ovo maltine, tá? Ela tem um sabor super presente do ovo maltine, obviamente. Ela tem a crocância, ela tem uma textura diferente, o que também vai enriquecer o nosso brigadeiro, vai agregar valor, tá? Então, para rechear o meu brigadeiro mais facilmente com ela, eu poderia utilizar aquelas shells, tá? Da Calebo, que são tipo as trufinhas que tem um furinho pra gente conseguir rechear e depois passar o meu brigadeiro nela. Como também eu consigo colocar diversos pinguinhos aqui dele, congelar e depois colocar no centro do meu brigadeiro e bolear, tá? Só não é interessante a gente utilizar ele em temperatura ambiente, porque como é mais molinho, aí vai dificultar um pouco o trabalho da gente. Mas eu vou separar aqui.
Se quiser utilizar uma manga de confeitar, pode usar, vai ser mais fácil, obviamente. Ó, vou botar alguns aqui pra levar pra congelar. E aí, obviamente, tá? Quando a gente tá fazendo um brigadeiro pro nosso cliente, a gente precisa ter padrão. Então, eu teria que pesar tudo isso aqui, eu teria que pesar todas as minhas massas de brigadeiro. Aqui eu só tô fazendo uma demonstração pra vocês, por isso que eu não peso. Que assim, um dos pilares para você ter o brigadeiro perfeito é a finalização, né? É a apresentação do seu doce. Se você quer ser memorável, o seu doce tem que ser impactante, né? Seu brigadeiro tem que ter uma característica bem pessoal, uma identidade sua. Quando o cliente vê, além de identificar qual é o sabor, ele tem que identificar também que é o seu brigadeiro. Então a padronização sempre foi um diferencial na Arquitetano e continua sendo, né? Então, dentro dos 7 pilares do brigadeiro perfeito, a finalização é também bem relevante para você estar sempre na memória do cliente. Moça, sabe o que eu quero que tu faça? Que derreta aqui meu chocolate. Tem outra coisa que eu quero que tu fizesse, mas eu esqueci. Mas derreta meu chocolate, por favor. Essa parte do maltine é pra quê, já? Qual? Que tu trouxe aqui. Ah, essa pasta de ovo maltine agora ela foi pro congelador, tá? Pra ficar bem durinha e já a gente vai usar ela. Enquanto ela tá lá, a gente vai fazer outra forma de brigadeiro pra já ir adiantando, tá? Então, ó, eu vou fazer um brigadeiro aqui que eu vou bolear o meu brigadeiro de ovo maltine, tá? E aí vocês têm que balancear a receita corretamente, não coloca uma quantidade muito grande de ovo maltine. O sabor dele vai ficar super suave, mas a gente vai conseguir trazer esse sabor de outra forma pra ele, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou peneirar o meu ovo maltine, porque eu vou passar o meu brigadeiro no ovo maltine e eu quero que fique só aqueles gruminhos mais grossos, que é realmente o que tem a crocância do ovo maltine, né? Inclusive, vocês podem separar os mais grossos pra passar por fora e os fininhos vocês já vão separando pra colocar dentro do brigadeiro de vocês. Ah, Joyce, mesmo colocando pouco, eu sinto que o meu brigadeiro, ele fica puxento. Eu não consegui balancear minha receita corretamente. Como a gente vai ter outras características do ovo maltine aqui, a gente vai trazer o ovo maltine de outras formas, vocês podem fazer um brigadeiro de chocolate. Mas aí faça um brigadeiro de chocolate mais equilibrado, nem tão doce, nem tão amargo, tá? Agora, peneirar pra gente ter um resultado de crocância é fundamental, tá? Porque é muito diferente os gruminhos que a gente tem do pó. Vou peneirar só mais um pouquinho. Derreteu, moça? Dá pra tu vir aqui rapidinho? Só pra dar um zoom aqui pra mim. Ó, aqui eu tenho o pó do ovo maltine. É um pozinho mesmo, tá? Ó, é um pó muito fininho que se eu passar o meu ovo maltine aqui, eu praticamente não vou ter crocância nenhuma. Brigadeiro, né? Se passar o brigadeiro. O brigadeiro aqui eu praticamente não vou ter crocância nenhuma. E esse aqui, ó, é a parte mais grossinha, que é onde tá toda a minha crocância, tá vendo? Então é essa parte aqui que eu vou utilizar pra bolear o meu brigadeiro de ovo maltine. Esse aqui utiliza pra fazer o brigadeiro. Outra coisa super importante quando a gente fala de ovo maltine. Ovo maltine, ele é feito com açúcar, tá? Se a gente boleia simplesmente o brigadeiro, no tempo esse ovo maltine ele vai derreter, então não funciona. A gente precisa fazer de outras formas. Essa é a pergunta, Joyce, se ele não derrete. Derrete, a gente precisa blendar esse ovo maltine.
Um jeito que eu gostava de fazer, inclusive era uma das minhas apresentações do brigadeiro de ovo maltine, é passar o brigadeiro de ovo maltine no açúcar refinado e eu vinha só com uns gruminhos desses e colocava por cima. Depois de um tempo ele dava uma derretidinha, mas ele ficava só na superfície do brigadeiro, como se fosse um modelinho. E aí ficava um acabamento legal, tá? Mas se você exagerar, vai ficar aquele negócio derretido, aquele negócio feio, tá? Então precisa ter cuidado para fazer isso também. Aqui eu vou mostrar outras formas para vocês. A massa foi de quê? Pode repetir os ingredientes da massa, Joyce? A massa foi leite moça, leite condensado, creme de leite, glucose e o ovo maltine. Entendeu? Entendo. Vou pegar outra colherzinha, porque as duas aqui ficaram sujas. Então assim, tá? A Jorge já começou. Vão ser 3 opções, né, Jorge? Tu vai mostrar aí de decoração do ovo maltine. Isso. Dá uma resumida aí de quais são as opções. Deixa eu me... É muita opção, deixa eu me... Pois é. Não era isso que eu ia fazer, calma. Deixa eu bolear aqui umas 3 coisinhas de ovo maltine primeiro. Você pega um prato pra mim, por favor, aí dentro. Ó, esse aqui eu vou fazer o que não vai nada por dentro. Joyce, eu poderia colocar aquele recheio que tá no freezer, fazer o que você vai fazer por fora? Pode também. É super opcional, fica a critério de vocês. Eu vou ensinar algumas formas aqui e vocês podem juntar ela, fazer o que vocês acreditam que vai ficar mais gostoso, tá? Pode ser. Então quais são as 3 formas, Joyce? Vai orientando aí, porque tem um negócio no congelador, né? Tem um negócio congelador que eu vou colocar como recheio dentro do brigadeiro, tá? É a pasta de ovo maltine. Aí aqui eu vou utilizar o ovo maltine tradicional, o crocante do ovo maltine por fora, mas existem algumas maneiras de a gente colocar por fora também. E a outra opção é a gente utilizar esses crocantes aqui de ovo maltine, ó, o Rocks do ovo maltine. O que eu acho ruim do Rocks, tá? É que ele tem tamanhos muito diferentes. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então assim, você não vai conseguir utilizar todos, tá? Mas dá pra utilizar. O meu tá meio esbranquiçado aqui porque a gordura do meu chocolate deu uma separada. Mas ó, a gente consegue utilizar esse Rocks de 2 formas. Ou pra enfeitar o nosso brigadeiro, depois que ele já tiver boleado, já tiver passado num granulado, né? A gente coloca esse enfeitezinho pra todo mundo identificar que é um brigadeiro de ovo maltine. Ou a gente consegue colocar ele por dentro do nosso brigadeiro, tá? E aí a gente vai ter um brigadeiro de ovo maltine crocante também. Ó, coloquei ele por dentro, tá aqui. Deixa eu até separadinho. E é outra opção que a gente tem. A parte de cima não gruda na forminha, a parte de cima bota no final já, né, Joyce? Aqui derrete em cima, acho que foi isso a pergunta. Isso, no final. Eu faço o brigadeiro, passo no açúcar, depois que tá todo prontinho já na caixa, eu vou colocando o ovo maltine com cuidado. Acho que tá, vou fazer só mais um, tá? Então todos esses 4 aí é a massa do ovo maltine que eu coloco isso dentro, é isso? Isso. Na verdade, essa massa que eu tô aqui nem é de ovo maltine, tá? Essa massa aqui é do chocolate belga que eu fiz ontem, que inclusive depois eu vou mostrar nos stories a textura que a gente fez o teste. Não fiz outra de ovo maltine, porque senão ia ficar um monte de massa de brigadeiro aqui, né? Mas finjam que é de ovo maltine, porque quando eu faço pra vender, eu utilizo a massa de ovo maltine, tá? A massa que fez agora na live, usou só o pó de ovo maltine? Somente. Vou lavar minha mão rapidinho pra gente começar a bolear esses brigadeiros.
A live vai ficar salva assim, tá? Lá no GTV a gente tem várias lives. Todas as lives de quarta-feira estão ficando salvas lá no GTV. A última live da semana passada foi o quê, Joyce? Que eu nem lembro. Esqueci. Eu lembro da de cappuccino, teve uma depois da de cappuccino. Brigadeiro de milho, brigadeiro de cappuccino. Ah, moça, eu não lembro nem o que eu comi no almoço. Lembro não. Vamos Ó, lá. vou colocar luva, eu não uso luva pra bolear brigadeiro, tá? Eu vou colocar luva aqui porque esse é um trabalho melequento. Então eu vou colocar a luva, mas no meu dia a dia, pra trabalhar com brigadeiros, eu não utilizo. Até porque quando a gente utiliza luvas, a gente só pode bolear o nosso brigadeiro. E o ideal é que a gente sempre troque elas de 30 em 30 minutos, tá? E assim, tô boleando meu brigadeiro, vou beber água, peguei na minha garrafa, não pode mais utilizar essa luva, tem que trocar. É diferente de quando a gente tá com a mão, pegou numa garrafa d'água, vai e lava, tá? A luva não é pra ser lavada, a luva tocou em qualquer outra coisa, tirou, colocou outra. Mesmo que não tocou, o ideal é trocar de 30 em 30 minutos. A live foi transformando brigadeiros, né? A gente fez bombom de Oreo, a gente fez bombom de Oreo, fez bombom de Kinder Bueno. Brigadeiro foi a de cappuccino, não? Não. A gente fez bombom de Oreo, bombom de cappuccino, Kinder Bueno. Qual foi o outro? A gente fez de Ferrero Rocher. Ferrero Rocher, exatamente. Pronto. Vamos lá, ó. Continuando aqui. Eu tô com os meus brigadeirinhos. Uma coisa que seria super importante é eu bolear os meus brigadeiros, levar pro freezer também, para eles ficarem mais durinhos para eu fazer esse trabalho com chocolate, tá? Aqui, como a gente não tem muito tempo, eu vou fazer do jeito que tá aqui. Mas você boleando, levando pro congelador, você vai ter brigadeiros que eles vão ficar mais uniformes, mais redondinhos, mais perfeitinhos, tá? Ó, eu tenho algumas opções quando eu vou passar esse meu brigadeiro no chocolate, tá? Eu posso fazer o meu brigadeiro aqui, passar no meu ovo maltine. Passei no meu ovo maltine, ó, dá pra ver aí, Rose? Seria maravilhoso que o ovo maltine não derretesse, né? Porque aqui já teria o brigadeiro pronto. Mas ele derrete. Passei no ovo maltine, deu pra ver? Levanta aí. Dá pra ver. Aí eu vou vir agora, ó, e adicionar no meu chocolate. Vai ficar tipo um bombonzinho, tá? Pode entrar. Quem vai comer esse brigadeiro sou eu, viu, gente? Eu adoro brigadeiro com gosto do cabelo de Joyce. Uma delícia. Ó, coloquei o bombom aqui. E aí ele tá um bombonzinho banhado, tá? Um brigadeiro banhado. Só que aqui o meu chocolate, ele fica muito aparente. Eu tenho outras formas de fazer isso aqui para o meu chocolate ele ficar, por exemplo, mais fininho, mais delicado, tá? E uma dessas formas é eu pegar o meu ovo maltine, acrescentar no meu chocolate, mexer e depois banhar o meu brigadeiro já nessa mistura, tá? Acho que ficou claro, né? Sim. Pronto. E a outra forma que a gente tem pra fazer pra essa camada ficar ainda mais fininha, tá? É eu pegar, ó, o meu brigadeiro, passar no meu ovo maltine novamente. Passei no meu ovo maltine e aí eu vou vir, ó, melecar minha mão com chocolate. O meu chocolate aqui ele ainda tá quentinho, tá? Espero o chocolate dar uma esfriada, mas sem endurecer pra fazer isso, pra não derreter o seu ovo maltine. Passei a mão no chocolate, tô com o meu brigadeiro aqui, ó, e eu vou bolear. Inclusive, deixa eu passar nessa outra mão aqui. E eu vou bolear. E aí eu vou ter um resultado de um brigadeiro de ovo maltine que a camadinha do meu chocolate vai ficar bem mais fininha, tá? Mas
a apresentação dele é outra. Então é importante que vocês verifiquem a apresentação e vejam o que mais vocês gostam, tá? Vou fazer mais um desse. Ai, difícil me alocar a mão esquerda, a mão direita. Esse chocolate é cobertura, Joyce? Esse aqui é cobertura, tá? Mas pode ser um chocolate nobre mesmo. E aí você tempera o chocolate pra fazer isso aqui. Eu tô usando cobertura porque eu já tinha uma aberta. E também porque a camada de chocolate aqui fica tão fininha que o gosto é praticamente imperceptível, tá? Não interfere tanto no resultado do meu brigadeiro. Joyce, a granulada do brigadeiro está perguntando que já viu a blindagem do ovo maltine com leite ninho. O que acha? Com leite ninho? É. Eu imagino Nunca que vi, não conheço. Eu imagino que seja bolear no leite ninho e misturar um pouco com ovo maltine, né? É, se no caso o chocolate ele blinda, tá? Porque o chocolate ele não permite que a umidade ela passe para o ovo maltine da gente. O leite ninho ele já permite. Eu não sei por quanto tempo esse que foi feito com leite ninho ele vai ficar crocante ainda, tá? A ideia de blindar não é só para não derreter, também é para manter a crocância, né? Para ele não ficar tendo contato ao ar, igual a live passada, né? Dos transformando, É igual biscoito. transformando o brigadeiro com um único produto, né? Que a gente fez lá com Oreo, com Kinder, com Kit Kat, que a ideia da blindagem era justamente não ficar murcha, era aumentar a durabilidade com relação à textura. Ó, eu vou fazer em outro potinho aqui a mistura dos dois. Misturar tudo não, porque a gente vai perder esse... Ó, vou fazer aquele que eu falei pra vocês, que é misturar os dois já no pote, tá? Porque vocês vão conseguir perceber que cada uma dessa forma que eu faço me traz um resultado diferente, tá? Então até no modo de a gente fazer, no modo da gente finalizar o nosso brigadeiro, a gente precisa ter atenção e precisa ter cuidado. Vou ver. Ó, vai mostrando a diferença, moça. Ai, grudou aqui no meu prato. Senhor, não botei o negócio. Esse é o que é misturado. Esse é o que foi passado na mão. E esse daqui é o que foi banhado. Então vamos lá, vou mostrar primeiro o banhado aqui, tá? Banhado de chocolate. Eita, desculpa. Esse aqui já é o que foi passado na mão, né? Que enrolou na mão. Esse segundo. Esse terceiro aqui é que já foi misturado, né? E esse quarto aqui, esse último que o Joyce fez aí, que já tem umas crocâncias maiores, ele é um pouco maior. Não é isso? Isso. Eu não vi como tu mostrou mais isso. Eu lavei a mão, esqueci de ver o negócio. Deixa eu ver. Eu gosto particularmente desse segundo aqui, ó. Que é passado na mão. Ele fica um pouco mais delicado e com a rusticidade, no meu ponto de vista, no ponto certo, né? Bem redondinho, esse aqui. Ainda não tá muito duro, tá? Esperar mais uns 2 minutinhos. A outra forma que a gente gosta também, além desse segundo, é não passar na mão e, como o Joyce falou, usa outro ingrediente pro granulado e bota só o ovo maltine, né? A parte maiorzinha em cima. Isso. E aí uma coisa importante é que a camada do chocolate, feito eu falei pra vocês, fica bastante diferente também, tá? Eu vou me dar o trabalho de morder esse aqui. Morde esse aqui, moça, que tem mais chocolate. Dá pra usar a pasta de ovo maltine na massa, Joyce? Fica muito bom, fica crocante. Muito perfeito. Gosta da diferença?
Esse aqui é o segundo que eu falei, ó. Ele fica uma camada bem fininha, crocante, de ovo maltine com chocolate. Fica perfeito. Esse aí, o chocolate, ele não rouba tanto. Por que tu comeu minha metade? Esse aqui, o chocolate, ele não rouba tanto o sabor do brigadeiro e nem a crocância. A crocância do ovo maltine fica muito presente, tá? Vamos lá, vamos continuar. A dúvida, pode colocar a pasta na massa? Poder colocar a pasta, você pode. Mas o ovo maltine que tem dentro dela vai derreter, tá? Você vai ter um sabor no seu brigadeiro. É como a gente colocar uma Nutella dentro do nosso brigadeiro. Você vai ter um sabor, mas você não vai ter a crocância porque esse ovo maltine, ele vai derreter, tá? Não vai ficar aquela pasta crocante. Por isso que eu prefiro fazer desse jeito. Tá lá congelando a pasta e eu vou rechear o meu brigadeiro com ela. Até porque vai me dar texturas diferentes dentro do meu brigadeiro, o que vai trazer uma sensação diferente pro meu cliente também e vai agregar sabor. Vai agregar sabor e valor, né? Tá vendo, Joyce? Brigando por brigadeiro, que feio, a dieta que luta, né? Mas é sempre assim, tá? Ela diz pra vocês que eu como tudo, mas ela come também. Mentira. Semana passada eu não comi, eu disse aqui que eu não ia comer, eu não comi. Ele que comeu tudo e não era nem pra ter comido. É um prato que tu você me pediu. Deixa eu ver lá. Endureceu. Ó, duro não tá não, tá? Mas vamos adiantar. Se vocês forem fazer em casa, vocês esperem ficar bem durinho, porque vai facilitar que eu já vou conseguir bolear, tá? Então, pra quem chegou agora, isso aí é a pasta de ovo maltine que Joyce levou pro congelador pra ela ficar durinha, tá? Isso. Aí você pesa, bota uma porção padronizada, né? E leva pro freezer. Bolei o brigadeiro, vou dar uma achada, vou cá, ainda não vai ser tanta facilidade, né? Mas, vamos lá. Vou colocar aqui dentro e aí eu vou vir fechando, tá? Porque eu não vou conseguir fazer isso perfeitamente porque ele ainda tá mole. Mas dá pra fazer, só vai dar mais trabalho. E vou bolear novamente. E aí reservo. Aqui eu tenho duas opções. Fazer o mesmo que eu fiz com os outros, passar no chocolate, colocar mais ovo maltine ainda por fora, deixar super crocante, deixar o sabor do ovo maltine super presente, como eu também podia fazer daquela outra forma que eu falei pra vocês, passar no açuquinha, colocar só um pouquinho, tá? Aqui eu vou passar ele no split só porque eu não tenho açúcar refinado em casa. Moça, por favor, minha mão tá manteigada. Tem que pegar outro potinho. Acabou os potinhos daqui. Pega um potinho e bota um pouco, por favor. Qual opção vocês preferem? Eu fico muito na dúvida dessa, que o recheio é com creme de ovo maltine, e aquela que coloca lá aquele biscoitinho de ovo maltine dentro. Eu acho que eu prefiro que eu bote o biscoito dentro. Acho que não comeu nenhum, né? Tá aí perdido que tem o biscoito dentro. É. Esse aqui tem o biscoito dentro. Nossa, mas esse que o meu agora está muito bom. O fininho mesmo. É difícil, o fininho tá uma delícia. Você botar até aqui, né? Tá até agora na minha boca. É porque eu gosto do biscoitinho, que ele traz aquela crocância também dentro, né? Ó, uma coisa que eu sempre falo muito a vocês é: tragam a característica do sabor do seu brigadeiro para decoração também. Nem sempre a gente consegue, tá? Nesse caso aqui eu vou botar o split e não ia ficar tão aparente de que eu tenho um brigadeiro de ovo maltine. Eu utilizaria isso aqui de que forma? Se eu vendesse os meus brigadeiros, por exemplo, em caixinha, se eu vendesse os meus brigadeiros em delivery, se eu vendesse os meus brigadeiros
pronta entrega, porque o cliente ia estar comprando sabendo que ele está comprando. Agora, quando a gente faz doce sob encomenda para festa, para casamento, se o cliente não identifica, ele pode não se agradar do brigadeiro, simplesmente por não gostar daquele sabor e não ter conseguido identificar o sabor, tá? Então, eu faria brigadeiros que não remetessem ao sabor na decoração, mas eu só faria nesses casos, tá? Como eu trabalhava sob encomenda e eu trabalhava para casamento, para festas, eu preferia sempre ter o sabor ali bem presente na minha decoração. Então, para quem chegou agora, o que foi pro freezer foi apenas a pasta de ovo maltine. A ideia é levar ela pro freezer para ela ficar firme e você conseguir trabalhar ela de forma mais fácil, né? De enrolar, ela ficar feito um biscoitozinho dentro do seu brigadeiro. Os demais ingredientes não, é normal, né? Não leva pro freezer não. Isso. Pronto, aqui eu voltei. A pasta é de ovo maltine sim, tem a pasta que a gente tá colocando dentro. Essa aqui, ó. É esse aqui, ó. Foi tirando uma porção de cada um, depois levou pro freezer. Isso. Aí agora colocou dentro do brigadeiro. Vou só lavar minha mão rapidinho. E essa pasta é uma delícia, viu? É muito boa mesmo. É igual leite condensado, né? Não tem como ficar ruim com nada, né? Brigadeiro, você tem que se esforçar muito por, depois que faz um brigadeiro bem feito, né? Perfeito, usar em alguma coisa e estragar, né? Brigadeiro serve com tudo. Tanto que a maioria dos nossos doces aqui no Brasil leva brigadeiro de alguma forma, né? Muda a textura, muda a proporção, muda a intensidade do sabor, mas na essência sempre é brigadeiro, né? Leite condensado com algum ingrediente e alguma gordura. Uma coisa que eu costumo muito dizer é que se a manteiga é a base da confeitaria francesa, brigadeiro é a base da confeitaria brasileira, né? Porque não tem como o brigadeiro não deixar uma coisa mais gostosa. Bom, bolei aqui novamente, tá? E aí, podem ver, pode botar por dentro. Sim. Ah, uma coisa. Uma dúvida boa, Joyce. Se você quer usar Nutella, também pode fazer a mesma coisa de levar pro freezer para ela ficar firme? Pode. Mesma coisa. Mesma coisa. Pega a porçãozinha de Nutella, coloca no freezer, ela vai ficar bem firmezinha, depois fica uma delícia. Aqui eu poderia usar um Rocks, ó, se eu quisesse dar uma carinha de ovo maltine, mas como tá preto em cima do preto, acaba não realçando tanto, tá? Eu vou furar, mas vai tortar meu brigadeiro aqui. Exatamente isso. Massa de ovo maltine recheado com a pasta de ovo maltine. Exatamente isso. Porque você colocar a pasta, você vai estar só jogando dinheiro fora porque ela vai derreter depois. Não vai trazer o benefício da pasta que ela tem. Isso, exatamente. Meu Rocks aqui tá feinho porque o meu chocolate já separou. Inclusive na live passada alguém perguntou: Joyce, quando o chocolate fica esbranquiçado, é porque a gordura se separa do chocolate, que é o Fat Blue, mas não significa que ele tá ruim, tá? Eu acho que eu peguei a pasta toda, que eu tô sentindo muita pasta, mas eu não tô vendo aí na metade do brigadeiro. Dá uma mordida pra ver se tu vê. Tá uma delícia a pasta, viu? Vou morder esse aqui pra ver se a gente consegue mostrar a pasta, porque... Deixa eu abrir, né? Acho melhor do que morder. É porque a pasta também é quase da cor. Dá pra ver aqui. Mas ela é quase da cor do brigadeiro. Ó, mostra aqui. Aqui dá pra ver. Não dá pra ver perfeitamente porque ela é mole. Mas dá pra ver. Meu Deus, tô me fazendo. Tá vendo a pasta? E essa pasta tem a crocância do ovo maltine, né? Então quem come se faz, né? Agora, como eu tava falando aí, essa pasta não é tão barata. Então tem que precificar direito o brigadeiro para não ter prejuízo, né? Tem que levar em conta isso para ter um brigadeiro que tenha valor agregado e dê o retorno esperado. Essa pasta que a gente comprou hoje, eu comprei ela hoje. Ela sai mais cara porque foi a menorzinha que eu comprei. Eu tenho uma maior, um pote de plástico. Esse pote de vidro também sai mais caro. Mas vamos fazer pela conta dessa, que é mais cara, tá, mozinho?
Faz a conta pra mim. Foi R$29,90, 260 gramas. Eu tô utilizando mais ou menos... Quantas gramas? 260. R$29,90. 260 gramas. Tá usando quantas gramas? Vou pesar aqui um desse. Três gramas. 3 gramas. Uhum. Deixa eu pesar aqui também, porque eu tô... Então aí, ó, só de pasta você teria um custo aí de 35 centavos, tá? É. Só de pasta, né? Então assim, não é um brigadeiro barato. Se você tem um público que não consegue pagar esse valor agregado desse brigadeiro, então você tira a pasta, faz só com o Ovomaltine, ou então coloca o Crocs, vai mais uma proposta mais diferente, que não vai deixar o brigadeiro pior. Joyce mesmo adorou, que tava com a casquinha do Ovomaltine por fora. Eu adoro aquele ali, porque a gente sempre... Na verdade, a gente sempre fez daquela outra forma, com o Ovomaltine por fora. Hoje que eu falei, a pasta dentro vai ficar maravilhoso. E a gente fez aqui pra vocês verem. E fica, tá? Mas o outro já é super saboroso. Acho que se juntar os dois fica um estrago. Então vocês podem decidir como faz. Agora é o que eu falei. Essa aqui é uma das piores hipóteses, tá? Porque o pote maior, eu acho que vem uns 600 gramas pelo menos e deve ser uns R$50. Então sai, faz aí, Mozi, 600 por 50. Acho que já sai bem mais em conta. Acho que deve sair uns 25 centavos. Foi quantas gramas? 3, né? 25 centavos. Aí você economiza 10 centavos se comprar o pote, né? Em cada brigadeiro. Sempre que a gente vai comprar alguma coisa, a gente precisa pensar nisso também, tá? Qual a forma que a gente tem de economizar no produto da gente? Às vezes a gente pensa, poxa, mas talvez fique lá, guarda bem direitinho, vê a validade, embala com plástico filme, que você consegue utilizar depois novamente. Esse aqui Joyce, que tal passar o split e colocar um pouquinho de crocante e Ovomaltine em cima? Pode ser. Agora, é o que eu falei, como ele derrete, não vai ficar tão perceptível, porque o split é da macodeira. Eu prefiro, quando eu faço isso no assinado, ficar bem perceptível, tá? E ainda tem a opção do Rocks, né? Pra quem chegou depois, esse aqui, por exemplo, não tá com recheio, mas tá com Rocks dentro, ó. Então ele tá cheio de crocância por causa do Rocks que a gente colocou aqui dentro. Boleando só com o Ovomaltine, não fica mole, pegajoso? Se você não blindar com chocolate, fica, tá? Todos que a gente fez aqui, que a gente passou no Ovomaltine, a gente necessariamente blindou no chocolate. Se você não blinda, esse Ovomaltine derrete e depois vai ficar aquele melequeiro, vai perder a crocância e vai ficar um brigadeiro feio. Então todos a gente blindou com chocolate. Isso, foi 3 gramas, tá? Que a gente usou para esse tamanho que o Joyce usa normalmente, de 20 gramas. Isso. Por isso passa no chocolate, tá? Pra não derreter. Exatamente. Então assim, se você não quer ter erro, a minha sugestão é aquele segundo tipo que a gente falou. Passa na mão uma camada leve de chocolate com Ovomaltine, que ele fica crocante, fica uma camada fina e você tem a crocância do Ovomaltine, tem o sabor do Ovomaltine e tem o sabor do brigadeiro. Ou seja, o Ovomaltine por fora não rouba o brigadeiro. Joyce trouxe várias opções aí pra você ver a que você prefere, mas a gente, como já falou, né? O custo-benefício daquela segunda é a melhor pra mim. E vamos ver se já dá pra ver aquela outra massa que a gente errou na proporção, né? Colocou mais Ovomaltine do que deveria, né? Eu vi algumas pessoas dizendo aí que o brigadeiro no Ovomaltine fica duro, fica puxento. É porque o Ovomaltine tem um teor de açúcar muito alto, então tem que ter a proporção correta. Inclusive foi o que a gente fez no início da live, né? A gente fez um brigadeiro de Ovomaltine em uma proporção incorreta para mostrar para vocês o quanto ele fica puxento. Então precisa balancear a receita corretamente para você ter um brigadeiro de Ovomaltine cremoso, daquele que fica memorável na cabeça do cliente, tá? Senhor, meu marido colocou o brigadeiro no freezer e não... Eu pensei que tava na geladeira, então tá duro. Mas vamos tentar esse meio aqui que tá mais bom. Ó, só uma pergunta, Joyce, antes de partir para isso. Dá uma resumida aí nos tipos e como foi feito cada uma da blindagem. Muita gente chegou agora, tá? A prática, o detalhezinho, você só depois que acabar aqui, a gente vai compartilhar a live, você assiste. Mas assim, os tipos que fez e como foi feito, rapidinho aí. Ó, vamos lá. A gente primeiro fez um brigadeiro de Ovomaltine que a gente recheou com a pasta, tá? Essa pasta precisa ser congelada para ficar um trabalho mais fácil. Dá para trabalhar com ela sem ser congelada? Dá.
mas a gente vai ter um trabalho muito maior, a gente vai perder muito mais tempo e tudo que a gente quer é otimizar a nossa produção. Então, congelei a pasta, fiz a minha massa de brigadeiro, boleio, abro o meu brigadeiro, recheio com a pasta congelada e finalizo, tá? E aí eu vou colocar no granulado ou no split ou no açúcar ou no próprio ovo maltine, que foi o que a gente fez aqui. Esses aqui a gente passou eles no ovo maltine, mas a gente blindou com chocolate para o ovo maltine manter a crocância dele e também não correr o risco de derreter, até porque se derrete, perde a crocância, né? E aí a gente passou o ovo maltine no brigadeiro. Primeira opção, a gente colocou chocolate nas mãos e boleou, e aí a gente fica com a camada bem fininha de ovo maltine. Segunda opção, passou o ovo maltine e banhou no chocolate, e a gente fica com a camada mais grossa do chocolate. Terceira opção, mistura ovo maltine com o chocolate e banha o brigadeiro, e a gente fica aí com uma camada de chocolate intermediária. Para cada uma dessas formas que a gente faz, a gente tem um resultado diferente no acabamento desse brigadeiro. Aqui eu fiz poucas unidades, eu e Nuno foi comendo logo em seguida, mas como eu ainda tenho brigadeiro aqui, amanhã eu acho que eu consigo fazer para vocês nos stories e eu mostro cada acabamento diferentezinho de pertinho para vocês verem, tá? Para quem perdeu. Aqui a gente usou cobertura, né? Mas pode usar também chocolate normal. Normalmente a gente, na hora de definir qual usar, se o chocolate está entrando para dar sabor, a gente usa o chocolate mesmo, o chocolate, né? Isso. E não a cobertura. Quando é só um acabamento, até para durabilidade, não derreter com facilidade, a gente usa a cobertura. Isso, por exemplo, se eu fosse fazer o que eu passo na mão, eu ia utilizar a cobertura, porque é muito fininha a camada. Não mostrou para vocês, milimétrica, né? Milimétrica, isso não influencia no sabor do nosso brigadeiro. A gente tem ali brigadeiro, a gente tem ovo maltine, então não influencia. Se eu fosse banhar no chocolate, onde minha camada ela já fica mais grossa, aí eu utilizaria o chocolate nobre. Para isso eu precisaria temperar ele, tá? Ó, meu brigadeiro tá mais duro do que deveria, né? Porque não colocou no freezer, mas eu quero que vocês percebam essa característica. Ó como ele tá elástico, tá? Ele já estaria naturalmente mais duro, porque o meu brigadeiro ele ficou puxento. Quando o brigadeiro ficar bastante puxento, ele tende a ficar mais durinho também, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Mostra aí, Joyce. Vai puxando ele pelo puxar. Ó, vou puxar ele aqui, ele vai demorar a se partir, ó. Porque ele é um brigadeiro puxento. Isso é uma característica do brigadeiro puxento, ó. Ele demora, ó o bico que ele faz. É aquela mordida que quando a gente morde o brigadeiro, a gente cria uma meia lua no brigadeiro, tá? Esse brigadeiro aqui é aquele brigadeiro mais firme, um brigadeiro que não é completamente cremoso, um brigadeiro que gruda no dente, um brigadeiro que se ficar na memória do seu cliente vai ser porque deu algum trabalho de ser comido, tá? Já um brigadeiro tipo esse daqui é um brigadeiro extremamente cremoso, é o brigadeiro que realmente o cliente come e depois pede mais, sabe? Ó a diferença, esse aqui eu parto e ele parte, porque ele é cremoso, tá? Então ele não fica com aquela elasticidade. E aí vocês conseguem perceber bem a diferença de um para o outro, tá? Mas é como eu falei, brigadeiro é extremamente versátil. O ovo maltine deixa, o brigadeiro puxa, deixa. Mas a gente consegue diminuir a quantidade de ovo maltine e aí a gente diminui no sabor, mas a gente consegue ganhar no sabor utilizando a pasta, utilizando o ovo maltine por fora. A gente, no lugar de diminuir o ovo maltine, por exemplo, a gente pode aumentar a quantidade de creme de leite, que é o que traz cremosidade para o nosso brigadeiro. Então, assim, dá para fazer um brigadeiro de ovo maltine maravilhosamente perfeito e memorável, tá? Vamos tirar um print, Joyce? Vou tirar os comentários rapidinho aqui pra gente. Comeu tudo, vou tirar um print qualquer. Pega um que não usou. Vou tirar aqui puxando o brigadeiro, calma. Pera aí, deixa eu tirar aqui mais um pouquinho. Vou tirar um puxando o brigadeiro e aí vocês já postam e colocam alguma coisa do tipo assim: esse não é um brigadeiro memorável, tá?
Parou? É. Tirou o print. Beleza. E aí, gente, mais dúvidas? Estamos chegando ao final da live, já passamos de 1 hora antes que a live caia. Então, assim, foi um prazer estar nessa quarta com vocês novamente. Quarta-feira que vem tem mais live, né, Joyce? Isso, quarta-feira que vem a gente tem mais uma live. E na próxima semana, depois da quarta, aí vai começar a nossa maratona de lives, tá? Isso Então, mesmo. é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês aproveitem esse conteúdo, tá? Esse brigadeiro, ele é super vendável, super saboroso. Coloquem no cardápio de vocês, na pronta entrega de vocês, no iFood, da forma que você vende, tá? Não percam essa oportunidade, porque ele é realmente muito, 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 muito gostoso. Então, acho que é isso, Mozi. Isso mesmo, tá? Beijo, até amanhã. A gente se encontra nos stories, tá? Tá. Tchau. Tchau, gente.